Eu sou Daniela Oliveira, a gente está aqui na Fazenda da Barra, está localizada no município de São José do Barreiro, em São Paulo. O município está aos pés do Parque Nacional da Bocaina e a Fazenda está num lugar bem privilegiado, um casarão histórico, construído em 1850, rodeado de matas, tem um rio que passa bem do ladinho da casa, com uma mata ciliar bonita, em recuperação já há bastante tempo. A gente tem ruínas históricas aqui do que foi a senzala, tulha, tanques de lavagem de café, terreiros, tudo aqui bem pertinho. Nos fundos da casa a gente tem uma piscina natural, que originalmente era uma usina, e aí a gente adaptou a estrutura da usina e a água corrente para fazer essa piscina natural. Aí tem uma cachoeira antes, uma cachoeira depois. É um lugar assim que as pessoas tomam sol e quando tem grupos a gente faz uma fogueirinha. E é isso, a fazenda foi construída em 1850, na época do ciclo do café. A região toda aqui era muito rica, né? Baranal, que está a 1 hora aqui de São José do Barreiro, tinha moeda própria, trabalho escravo aqui na região toda, produção grande e tal. E aí, quando o ciclo do café entrou em decadência, né? A fazenda aqui foi hipotecada para o Banco do Brasil e meu bisavô comprou no leilão do Banco do Brasil. E aí ele morava no Rio, a família toda, e assim, vinham passar férias e feriados e tal, mas ninguém morava aqui. E foi meio que assim a vida toda. Meu bisavô, depois meu pai, meu avô, né, depois meu pai. Todo mundo gostava muito, mas não tinha ninguém que quisesse assim trabalhar realmente na produção da fazenda, fazer com que ela se mantivesse, né, produtivamente, né? E aí, quando chegou no meu pai era arquiteto, sempre gostou muito da casa, mas também nada de produção, plantação, nada disso. E aí ele pensava em vender. E aí eu estava me formando em biologia, tinha conhecido o Paulo há pouco tempo, biólogo também, dando aula no Rio, e a gente veio para cá, inicialmente para ficar um tempo, talvez até ele vender, a gente não sabia, e fomos ficando, já são 30 anos. Viemos com a ideia inicial de manter a fazenda e fazer com que ela produzisse o suficiente para se bancar, né? Então mas a gente veio praticamente sem capital. Então eram produçõezinhas pequenas. A gente tinha umas vaquinhas para fazer o nosso queijo, a gente trabalhava com apicultura, com horta orgânica, sempre com a preocupação de reflorestar, de preservar as nascentes, né? E fomos indo. E aí ele dando aula em várias cidadezinhas próximas e eu aqui cuidando da fazenda. Depois vieram os filhos pequenos, aí eu ficava aqui me dividindo entre os filhos e a fazenda, os afazeres e tal. E isso, o tempo foi passando e a gente começou a ver que para manter a fazenda a gente não ia conseguir com essa produção pequena, né? E que a própria casa tinha que gerar recursos para se manter. E aí começou a ideia de trabalhar com turismo. Inicialmente um casal aqui, outro ali, amigo de amigo que indicava boca a boca. Bem precário no início, assim, a casa originalmente só tinha, na verdade não tinha banheiro nenhum originalmente, a gente quando chegou só tinha um, né? E a gente foi devagarinho fazendo banheiros dentro dos quartos maiores. Então, hoje em dia a gente tem 9 quartos, né, que a gente hospeda, sendo 5 suítes e os outros 4 a gente não quis interferir na arquitetura histórica, então a pessoa tem a chave do banheiro, mas fica fora dos quartos. E aí hoje a gente trabalha com a hospedagem em si, né? A gente oferece só com café da manhã, com meia pensão, com pensão completa. Nesse período agora de pandemia, a gente está dando prioridade para pensão completa, justamente para as pessoas ficarem aqui na fazenda, não ficarem circulando muito pela região. E tem o day use, que seria passar o dia, né? Cavalgadas, aí o Paulo sempre vai junto, meu marido, e aí biólogo também, e aí vai conversando sobre a região, né? A fauna e flora e tal. E visitas guiadas, visitas simples, tudo agendado, né? A gente só trabalha com agendamento. Antigamente a gente ficava com a porteira aberta, as pessoas iam chegando o tempo todo, a gente não dava conta de dar atenção para a pessoa, e a pessoa às vezes só queria tirar foto e ir embora, não tinha interesse nenhum na história, não tinha nenhuma troca, e aí a gente viu que aquilo não valia a pena. Então a gente fecha a porteira, quando a pessoa agenda, aí a gente recebe, abre, né? E é isso, a gente sempre teve essa preocupação de saber quem era o nosso público-alvo, né? Para quem que a gente ia trabalhar, se eram casais com crianças pequenas, se eram casais com adolescentes, se eram casais sem filhos ou terceira idade, quem era esse público. E não dá para, né, trabalhar com todos, né? A gente ficava, quando os filhos eram pequenos, acabavam vindo pessoas com filhos também, acho que sabiam, boca a boca, que aqui tinham crianças, e as crianças sempre interagem, brincam, os pais ficavam felizes da vida de poder tomar o seu sol e as crianças brincando. Depois os filhos adolescentes também acabavam vindo muitas pessoas com adolescentes, né?
e eles jogavam entre eles, brincavam, conversavam e tal. E aí, hoje em dia, a gente estava pensando até pouco tempo, né? Quem é esse público, para quem é que a gente vai trabalhar, né? E aí surge o turismo rural consciente bem nesse momento, né? E aí agora a gente conclui, né? Que o nosso turista, não interessa se ele é terceira idade, se é adolescente, se é casal sem filho, a gente tem um turista consciente. A gente quer esse turista que está procurando opções sustentáveis, que se preocupa com a pegada que ele deixa, né? Que valoriza o nosso trabalho aqui de preservação do patrimônio, que sabe que não vai ter uma casa assim novinha, impecável, mas que vai ter um monte de outras coisas que ele não teria no hotel no asfalto, né? Que valoriza o cuidado com as matas, com as nascentes, que quer fazer a trilha, que pergunta sobre a nossa história, sobre a história da fazenda, sobre a história de tudo, né? O nosso trabalho aqui, nosso projeto, quer ver a compostagem, quer ver a horta orgânica, acha bom estar comendo a verdura, né, colhida aqui, e o queijinho feito aqui. Agora a gente não tem mais vacas, a gente optou há muito tempo já por não ter, para poder deixar a mata subir, não ter que se preocupar com o campo, né? E aí a gente optou por fazer trilhas pelos arredores aqui. A pessoa vê a casa lá de cima, tem várias opções, vários mirantes. Inclusive o Paulo está dando os nomes, batizando os mirantes com nome em homenagem aos escravos, baseado nas histórias que a gente descobriu dos escravos aqui. Então, a gente está focando nisso, que as pessoas fiquem mais aqui, façam as refeições aqui, façam trilhas por aqui também, descubram aqui os atrativos que a gente tem na fazenda, e em vez de ficar indo para lá e para cá o tempo todo, saindo todo dia, cada dia para um lado, vai para Bananá, outro dia vai para o Barreiro, e fica muita circulação de pessoas aqui na região, né? Aqui é um município pequeno, não tem estrutura de saúde, se a pessoa tiver algum problema, a pessoa vai ter que ir para outra cidade, então ficou muito tempo sem caso nenhum, depois teve mais ou menos uns 20 casos, agora voltou a ficar zerado, e a gente nesse meio tempo sempre preocupado em nos preservar, né? Aqui fica muito na fazenda, a gente só reabriu em setembro, sempre poucas pessoas, e é isso, estamos aí na esperança de que o turismo rural consciente venha somar, venha nos fortalecer, a gente está querendo trocar, ajudar o que for possível, para que juntos a gente descubra, né, soluções para os problemas que todo mundo tem, na questão do lixo, o que fazer com esse lixo, na questão do uso do plástico, enfim, o impacto no meio ambiente, por menor que seja, sempre tem impacto, né? Então a gente está priorizando mesmo já há um tempo pensando nisso. Não receber grupos grandes, receber grupos menores, que a gente consiga administrar melhor, atender melhor, e o impacto mesmo seja menor do que aquele grupo grande que a gente não controla, cada um vai para um lado, né? Enfim. E aí a gente consegue dar um atendimento mais personalizado e ter uma troca legal. E aí, com essa coisa do turismo consciente, a gente consegue ver que o turista que a gente quer é esse, que a gente vai mandar o manual do TRC para eles e eles vão ler e vão achar bom, não vão achar que é um problema ter os protocolos. Pelo contrário, vão se sentir seguros com eles, né? E chegam aqui satisfeitos, sabendo que vão estar no lugar tranquilo, não chegam, né, com aquela preocupação. E estamos aí, achando que boas perspectivas para o futuro, estamos tendo uma procura boa e estamos, inclusive, selecionando, não estamos recebendo qualquer pessoa, a gente quer justamente selecionar esse tipo de turista, então a gente quer espaçar entre um e outro, e a gente está sentindo que o turismo consciente vem como uma tendência realmente. As pessoas têm nos procurado por causa disso, justamente por ser uma fazenda, por estar sem aglomeração, ter muito espaço livre, tanto dentro da casa quanto fora. Então, a gente está sentindo que é esse o caminho. Estamos aí para contribuir, para somar. É isso. Não sei se já está no tempo, mas acho que é isso. Não, perfeito. Eu te agradeço esse fim de ano, a gente estamos aqui juntos. Desejar umas boas festas à família toda, um beijo, bom ver vocês, nem que seja Obrigada para você também. E que a gente se encontre brevemente. Obrigada. Tá bom? Um beijo. Tomara, tomara. Tchau. Beijão. Tchau.